Estamos vivendo os últimos suspiros de uma modernidade ou os tempos atuais já podem ser denominados de pós-modernidade? Há um movimento intelectual que pode ser chamado de pós-modernismo? Quais são as grandes questões da modernidade que encontram eco nos dias atuais? Não são poucos os que fazem apologia ao pós-modernismo, entendido ora como tempo cronológico, ora como um movimento intelectual. Em tal grupo, busca se enquadrar na mesma categoria matrizes teóricas heterogêneas, principalmente aquelas advindas da filosofia francesa contemporânea, cujos teóricos, de fato, nunca rotularam suas produções como pós-modernas. Também não é pequeno o contingente daqueles que criticam a farsa pós-moderna, classificada como irracionalista e relativista, especialmente pelos pensadores das correntes positivistas e neomarxistas, que enaltecem, entre outras questões, o predomínio da razão e a objetividade das ciências. Muito menor, porém, é o grupo daqueles que se dispõem a pensar a contemporaneidade buscando compreender o porquê fazemos o que fazemos. Bem, em primeiro lugar, eu vou mudar um pouquinho a palavra e não falar em pós-modernismo, e vou falar em pós-modernidade, para não confundir, principalmente, para não confundir aquelas pessoas que estão acostumadas a compreender o pós-modernismo como um ismo, como um estilo, como um conjunto de estilos mais ligado à área da arte e da estética. Então eu vou falar em pós-modernidade como um tempo e como uma maneira de viver, uma maneira de estar no mundo. O pós-moderno e a pós-modernidade procura marcar uma diferença com um período longo, uma maneira de vida longa dos últimos 200 a 300 anos, que vem da Europa e que se chamou modernidade. O uso do prefixo pós significa que é algo que vem depois da modernidade, mas o pós-modernismo, a rigor, não significa uma teoria ou um conjunto bem delimitado ou delimitável de pensamentos, mas talvez seja melhor dizer o que o pós-modernismo não é. O pós-modernismo não é a crença numa metanarrativa única, numa coisa do tipo assim, a natureza humana, a noção de totalidade, de um sujeito pré-existente ao mundo social, ao mundo da história. Vale dizer que, se nos valemos aqui dos conceitos de moderno e pós-moderno, é preciso considerar as devidas ressalvas que essas noções requerem, sobretudo a caracterização de pós-moderno, que procede a uma generalização digna de ser colocada em suspenso. Eu me afasto muito do uso de qualquer jeito do prefixo pós. Parece que pós é uma moeda forte e o cara fala, não, pós isso, pós aquilo, e está dizendo uma grande coisa. No meu entendimento, é meu e não é só meu, mas não é da maioria também, o pós tem que ser usado com muita parcimônia. Eu estou de acordo com o pós-moderno e eu parei de usar inclusive o pós-moderno e pós-modernidade e prefiro usar hoje contemporaneidade. Não se trata, portanto, de disputar qual conhecimento é o mais verdadeiro, o que envolveria um entrave de ordem ética e que atingiria em cheio o que é caracterizado como pensamento pós-moderno. Se esse paradigma se caracteriza pela valorização da diferença, pela pluralidade da razão, como justificar a tentativa de demolição de outras perspectivas só porque são discordantes? O que se pretende, portanto, é problematizar alguns efeitos do pensamento moderno na sociedade e na educação e apresentar outras possibilidades. A crítica que o filósofo francês Michel Foucault efetua a respeito de conceitos caros à modernidade, tais como a razão e, em consequência, a racionalidade que esta engendra, o predomínio do conhecimento científico na produção dos saberes ou, ainda, a ideia de um a priori do sujeito não se deve ao fato de pretender ser pós-moderno, conforme atestam alguns, mas problematizar, manter uma atitude crítica a respeito dos efeitos de verdade que tais processos produziram e continuam produzindo. O argumento de Foucault parte da ideia de que, embora ocorram algumas rupturas, há, sem dúvida, um conjunto de continuidades no que se refere a questões que irrompem no que se convencionou denominar de período moderno e, ainda, outras que até mesmo são intensificadas.
Todo pensamento sistematizado comporta, em maior ou menor grau, uma metafísica, ou seja, uma explicação sobre o que é o real, e a partir do caminho escolhido, advêm conceitos que se articulam e formam uma teoria ou discurso sobre determinado tema. A herança iluminista, ancorada no potencial da razão como guia da humanidade, prega que o ser humano possui em seu intelecto o aparato que precisa para acessar e manipular a realidade. No pensamento aqui convencionado de pós-moderno, a realidade é inacessível em seu âmago, pois temos somente os órgãos dos sentidos para acessá-la. Uma vez que não é possível saber com exatidão o que é o real, critica-se não a existência da realidade independente da percepção humana, mas a capacidade da razão de dar conta da complexidade do real. Para deixar claro, para o ser humano, o elo entre as percepções, o pensamento, as ideias e o real é a linguagem. Mediamos nosso pensar e a materialidade com diversas formas de comunicação compreendidas no conceito de linguagem. Levando em consideração que as línguas são criações humanas para potencializar a vida, não podemos ignorar seu poder performativo. Se não há nada de concreto e natural nesta ferramenta, ou seja, se não há correspondência direta entre o pensamento, a linguagem e a materialidade, fica difícil advogar verdades universais, morais transcendentes, valores únicos. Se por um lado há o risco da imposição totalitária, por outro lado há o risco das imposições linguísticas, o uso antecipado da arbitrariedade dos signos como arma linguística desonesta. Há uma interação entre o que existe aí, que é uma materialidade, existe sim. Vocês que estão aí me assistindo, vocês que estão aqui me perguntando, não são fantasia minha, não são uma criação, não são uma abstração, não são produto da minha ideia. Existe essa materialidade, mas essa materialidade eu só sei que ela existe porque eu dou sentido a ela. E ao eu dar sentido a ela é que eu chamo de realidade. Portanto, pós-virada linguística, isso é muito ingênuo dizer, vamos na realidade mesmo. Bem, a realidade mesmo cada um tem a sua realidade. Elas podem não diferir muito umas das outras, porque nós temos as mesmas histórias culturais, somos formados muito proximamente dentro de mesmos valores, dentro de mesmas experiências, mesmas memórias, enfim, mesmas heranças culturais. Mas mesmo assim, nós temos diferentes enfoques. Aquilo que eu chamo a realidade, sim, é uma realidade, mas é uma realidade a qual eu dou sentido, uma materialidade que está lá, e sem eu dar esse sentido, ela não existe. Portanto, não existe uma relação dialética, não é isso, e não existe, nessa perspectiva, uma ideologia que mascare a realidade. Tudo é máscara, tudo é visão de quem interpreta, tudo é interpretação, que não é só interpretação. Existe e eu insisto nesse ponto, existe uma materialidade lá fora de mim, e no meu corpo existe uma materialidade. Quer dizer, eu não sou homem porque eu inventei de ser homem, porque eu me imagino homem. Eu tenho sexo de homem. O que eu faço com isso é a minha. É bem verdade que alguns conhecimentos parecem possuir maior regularidade que outros, conferindo-lhes evidentemente um maior efeito de realidade, como, por exemplo, aqueles que advêm das ciências exatas, nomeada também de ciências duras. No entanto, mesmo esses conhecimentos encontram limitações e insuficiências, o que deixa evidentes os limites da razão. Isso não significa, de modo algum, defender o relativismo, mas tão somente compreender que os diversos conhecimentos, mesmo os conhecimentos científicos, estão sempre ancorados no contexto sócio-histórico, envolvidos em relações de poder. Das assim chamadas ciências duras, porque, dentre outras coisas, ele estava interessado como que o homem ele surgiu na modernidade como sujeito e objeto de saber para uma ciência possível, e tentar mostrar que essa ciência possível, chamada ciência humana, ela é muito frágil, porque esse homem nem sempre existiu. Ainda que a natureza humana tivesse existido na Idade Clássica, o homem, enquanto sujeito objeto de saber, é uma invenção moderna, e na contemporaneidade ele está prestes a desaparecer quando ocorreria uma nova descontinuidade na ordem dos saberes.
Então, é preciso situar essa questão, né, a partir de uma delimitação arqueológica, e o propósito desse autor, né, em tratar especificamente das assim chamadas ciências humanas, ao contrário das chamadas ciências duras, né? E sobre a questão das regularidades, sim, né, cada época mantém também as suas formações discursivas, as suas regularidades, a partir das quais, né, esses saberes são apreensíveis, e a partir das quais é possível atribuir a eles uma verdade, né? E basicamente nós poderíamos resumir assim essa diferenciação entre um método arqueológico aplicado às ciências humanas, às ciências do homem, né, e um método da epistemologia histórica francesa, que estudou outra classe de ciências, né, as assim chamadas ciências duras. Então, porque na ciência existem essas descontinuidades, mas elas são umas descontinuidades de rompimento. Então você tem desde a ideia, por exemplo, quando você pensa a questão de números. Então, vou voltar bem na história, né? Você tem os números naturais, que são as contagens, e aí você tem um número que é o número irracional, que é o raiz de 2, lá que o Pitágoras fala que não existe. Por que não existe o raiz de 2? Porque ele não consegue encontrar nenhum número cuja divisão vai dar esse número que é a raiz de 2. Só que Euclides consegue mostrar que esse número existe geometricamente, então cria-se um conflito. Existe ou não existe esse raiz de 2? Isso nós estamos falando lá 300 anos antes de Cristo. Isso só vai se resolver no século XIX. Mas aí como que vai se dar essa construção para se resolver isso? Bom, vai se criar, aí que eu acho que é interessante, né? Porque assim, a ciência cria todo um discurso, né? E cria todo um repertório sobre o que é o número, como se organiza o número, sobre a ideia de continuidade, para que dentro desse propósito você consiga dizer, olha, a reta é contínua. Então, o que significa reta ser contínua? Ela é formada por infinitos pontos. E aí, esses infinitos pontos, eu faço um corte, e quando eu corto essa reta, esse corte que eu faço, esse número ou é racional, que é tipo 3 quartos, 5, 6, né? Que é um número conhecido, ou é aquilo que não é racional, que vai chamar de irracional. Então, você cria todo um argumento, né, para justificar a existência de alguma coisa que geometricamente tinha, mas você não conseguia dizer numericamente. Então, são verdades que ficaram suspensas e que de repente você vai lá e acaba produzindo. Não se trata, portanto, de disputar qual conhecimento é o mais verdadeiro, o que envolveria um entrave de ordem ética e que atingiria em cheio o que é caracterizado como pensamento pós-moderno. Se esse paradigma se caracteriza pela valorização da diferença, pela pluralidade da razão, como justificar a tentativa de demolição de outras perspectivas só porque são discordantes? O que se pretende, portanto, é problematizar alguns efeitos do pensamento moderno na sociedade e na educação e apresentar outras possibilidades. A crítica que o filósofo francês Michel Foucault efetua a respeito de conceitos caros à modernidade, tais como a razão e, em consequência, a racionalidade que esta engendra. O predomínio do conhecimento científico na produção dos saberes ou, ainda, a ideia de um a priori do sujeito não se deve ao fato de pretender ser pós-moderno, conforme atestam alguns, mas problematizar, manter uma atitude crítica a respeito dos efeitos de verdade que tais processos produziram e continuam produzindo. Portanto, o que Foucault mostra é que essas ciências que nascem na modernidade, elas não são a evolução daqueles saberes da Idade Clássica, elas são outra coisa. Por quê? Porque tem seus métodos próprios, porque a ordem do saber a qual elas se referem deixou de ser a mesma. Trata-se, portanto,
de mostrar que cada saber é apreensível numa época de uma determinada maneira. Mas eu ressalto ainda que aquilo que se chama normalmente de contingência, de perspectivismo, etc., deve ser relativizado, porque no fundo são períodos de longa duração, são 150, 200 anos, período no qual, né, essas ciências têm um método específico, né, tem uma relação específica entre elas, e portanto isso nos leva a pensar, né, que ao contrário do que normalmente se pensa, de que uma ciência atual ela é a evolução mais acabada de saberes obscuros, cujo fio condutor, cujos erros, cujos tateios levaram a essa ciência atual, para Michel Foucault o que nós devemos é compreender, pelo contrário, entender cada saber na época em que ele se relaciona com outros saberes, e não a partir da ciência atual. E isso a gente está falando de uma ciência que é tida como uma ciência legitimada, né? Uma ciência em que aquilo que se diz é comprovado. E que, portanto, você tem como base uma estrutura que é uma estrutura criada para dizer que aquilo é verdade, né? Então, assim, a matemática ela cria uma estrutura para validar aquilo que ela mesma diz. Ao ponto de, né, de você, se você escapar desse modelo, você tem outras formas de pensar matematicamente, mas que escapam dessa estrutura. Aí, se escapam dessa estrutura, para este modelo, aquilo não é matemática. Tendo em vista que a compreensão plena dos processos de realidade é impossível, não se pode negar que alguns fenômenos possuem regularidade suficiente para que alguns conhecimentos com maior empiria possam ser gerados. São ferramentas de transformar pequenas realidades contextuais que, de tão precisos, dão margem para a fé cega moderna na objetividade controladora. Se, por um lado, a elevação de tais ferramentas à condição de bússola ética humana tem causado enormes dificuldades à civilização contemporânea, por outro lado, a vida sem elas igualmente seria dificultada. Na esfera da política econômica, há um intenso debate e troca de acusações entre, de um lado, uma hegemônica racionalidade neoliberal e, de outro, correntes teóricas neomarxistas e socialistas que possuem certa força acadêmica, mas pouca representatividade política. Não são raras as acusações advindas desses últimos grupos em relação ao pensamento caracterizado como pós-moderno que, conforme argumentam, além de fragmentar as lutas por demandas sociais, contribui para a manutenção ou reforço do neoliberalismo. Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural. Mais le marxisme d'une certaine époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste, l'homme ne recevait pas toutes ses possibilités de développement et de réalisation, que la nature humaine était effectivement aliénée dans le système capitaliste. Et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or, cette nature humaine, quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là, du 19e, du début du 20e siècle, quel modèle utilisait-il pour la concevoir, pour la rêver? C'était en réalité le modèle bourgeois. Le marxisme a considéré qu'une société heureuse, c'était une société qui faisait place, par exemple, à une sexualité de type bourgeois, à une famille de type bourgeois, à une esthétique de type bourgeois. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique, où sous prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature, on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du 19e siècle. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious.
After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Alguns chegam até mesmo a considerar Foucault como um pensador alinhado ao neoliberalismo, sobretudo pela constante desconfiança e questionamento que este apresenta em relação ao Estado e, também por conta de seus escritos sobre o liberalismo, que resultaram na obra Nascimento da Biopolítica, o que Foucault aponta, no entanto, que o socialismo, embora tenha um extenso corpus teórico, não tem uma arte de governar própria, e foi esse motivo pelo qual ele se deteve na análise do liberalismo econômico. Recorrendo especificamente ao governo socialista francês do início da década de 1980, o filósofo pontua que este tão somente se baseava em um prolongamento das técnicas de governo oriundas de governo de direitas anteriores. Foucault dizia que a racionalidade econômica está presente tanto em governos liberais quanto naqueles que se alinham aos ideais socialistas. Nesse aspecto, talvez as políticas contemporâneas dos países nórdicos possam ser um exemplo interessante, no sentido que, devido aos efeitos econômicos considerados positivos, essas políticas são acolhidas por ambos os grupos, ou seja, enquadradas como políticas socialistas pelos grupos considerados de esquerda e como políticas liberais pelos grupos liberais de direita. Em relação à intensa troca de acusações, tanto de um lado quanto de outro, em relação aos efeitos históricos de tais políticas, que resultou, como bem sabemos, em totalitarismos, judicialização da vida por meio de uma governamentalidade biopolítica, intensificação de tecnologias de segurança que atuam não na manutenção da ordem, mas na regulação e gestão da desordem, conforme, aliás, podemos notar de modo bastante acentuado nas recentes estratégias utilizadas pelo ilegítimo governo brasileiro no tocante à intensa precarização ou à subtração de direitos sociais, além da repressão violenta das manifestações contrárias à gestão da desordem via aparato militar. Não por acaso, Foucault diz que mesmo no interior da paz civil, a política é a guerra continuada por outros meios, porque essa prioriza a guerra infindável contra as possíveis ameaças internas à sociedade, tornando cada cidadão um inimigo em potencial. Em suma, parece que em praticamente todo projeto político temos assistido desigualdade de todas as ordens, e há uma infinidade de mortes resultantes de guerras, conflitos sociais e econômicos. Desse modo, compreendemos que se trata de um debate complexo e problemático, já que, diante de tais acontecimentos, é extremamente dificultoso, se não impossível, fazer menção a qualquer positividade política. Não se trata, contudo, de simplesmente abandonar a discussão. O posicionamento é o da constante desconfiança, tanto das pretensões estatizantes quanto daquela oriundas de um suposto livre mercado. Seguindo a perspectiva Foucaultiana, acreditamos na necessidade de se pensar para além das racionalidades políticas vigentes, uma tarefa demasiadamente complexa. Eu diria que tanto isso que vocês estão chamando de racionalidade neoliberal, como isso que vocês estão chamando de correntes teóricas neomarxistas, socialistas, etc., todas elas estão articuladas com uma racionalidade moderna. Então, portanto, umas não são alternativas às outras. E eu diria que sim, nós temos condições de pensar políticas contemporâneas para além desses referenciais, dialogando com eles, muitas vezes, mas que se colocam fora desses referenciais e para além deles. E aí eu estou pensando especificamente no Deleuze e no Guattari, que, do meu ponto de vista, implicam uma outra forma de pensar a política, que não é marxista e que não é liberal, ainda que alguns liberais façam uso e tentem liberalizar, se vocês quiserem dizer assim, Deleuze e Guattari, e com Foucault também. Eu acho que, ainda que Foucault tenha estudado o neoliberalismo,
Foucault não foi um liberal, não foi um neoliberal e também não foi um marxista. Eles estão justamente buscando alternativas de pensar a política de forma diferenciada. Então, a essa pergunta, se nós teríamos condições de pensar isso diferentemente, eu acho que sim. Eu acho que tem quem esteja fazendo o exercício de pensar isso diferentemente e abrindo uma direção que nos permite pensar o cotidiano de forma diferente daquela que vem sendo pensada. É importante a gente falar sobre essa premissa de que somente o marxismo é possível de nos fornecer um instrumental para mudanças muito radicais. Né? Eu acho que convencionou-se a pensar que só era possível fazer revoluções com o instrumental marxista. Os novos movimentos sociais, né? E aí eu incluo os movimentos feministas, como o Marcha das Vadias, por exemplo, vem partindo de outras premissas. Né? É claro que eles não são movimentos declaradamente antimarxistas, né? Mas vão trazer alguns instrumentais, inclusive uma linguagem, porque trata-se de pensar também uma linguagem e uma estética do próprio movimento, mas o que a gente vê já há algum tempo, enfim, desde os movimentos de Occupy Wall Street, movimentos mundiais de jovens, né, geralmente protagonizados por jovens, por gente muito jovem mesmo. Esses movimentos começam a trabalhar com uma outra linguagem, uma outra estética, uma outra forma de pensar a revolta, a insurreição, as formas de dizer não, as formas de controle. É claro, a reação que se tem é uma reação, né? A gente que estuda Foucault, a gente começa a entender que é uma reação a um modo de condução da vida, né? Que implica a economia, a sociedade, do ponto de vista de uma perspectiva do neoliberalismo. Né? Então, as armas tradicionais do marxismo talvez não sejam eficientes em relação a essas formas de condução, de conduta realizada pelos governamentos no neoliberalismo. Et qu'est-ce que c'est être de gauche pour toi? Ouais. Moi, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche. Pour ça, là aussi, il ne faut pas s'étonner. Notre gouvernement, qui devrait être un gouvernement de gauche et qui n'est pas un gouvernement de gauche, c'est pas qu'il n'y ait pas de différence dans les gouvernements. Il y a au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est un gouvernement favorable à certaines exigences ou réclamations de la gauche. Mais un gouvernement de gauche, ça n'existe pas, car la gauche n'est pas affaire de gouvernement. Atualmente, há um embate entre o neoliberalismo hegemônico e propostas socialistas que dominam o contexto político. Há alternativas? Os teóricos da filosofia francesa contemporânea ajudam a pensar essa questão? É possível pensar em uma educação que escape, em alguma medida, dos modelos criados pela razão iluminista? Em um momento em que a escola parece cada vez mais alinhada à racionalidade neoliberal, é possível pensá-la como um espaço de heterotopias, de resistência e de práticas pedagógicas que promovam o cuidado de si, que por sua vez pressupõe sempre o cuidado com os outros? Eu diria que tanto isso que vocês estão chamando de racionalidade neoliberal, como isso que vocês estão chamando de correntes teóricas neomarxistas, socialistas, etc., todas elas estão articuladas com uma racionalidade moderna. Então, portanto, umas não são alternativas às outras. E eu diria que sim, nós temos condições de pensar políticas contemporâneas para além desses referenciais, dialogando com eles, muitas vezes, mas que se colocam fora desses referenciais e para além deles. E aí eu estou pensando especificamente no Deleuze e no Guattari, que, do meu ponto de vista, implicam uma outra forma de pensar política, que não é marxista e que não é liberal, ainda que alguns liberais façam e tentem liberalizar, se vocês quiserem dizer assim, Deleuze e Guattari.
E com Foucault também. Eu acho que, ainda que Foucault tenha estudado o neoliberalismo, Foucault não foi um liberal, não foi um neoliberal e também não foi um marxista. Eles estão justamente buscando alternativas de pensar a política de forma diferenciada. Então, a essa pergunta, se nós teríamos condições de pensar isso diferentemente, eu acho que sim. Eu acho que tem quem esteja fazendo o exercício de pensar isso diferentemente e abrindo uma direção que nos permite pensar o cotidiano de forma diferente daquela que vem sendo pensada. Então, eu estou tomando esses movimentos de ocupação das escolas, especialmente os movimentos secundaristas, né? Porque, enfim, a ocupação das universidades, de reitoria, já é uma arma de luta mais antiga dos movimentos universitários, né? E tem uma relação, enfim, com os diretórios acadêmicos, com os DCEs. Eu assim, claro, o alvo é o mesmo, mas eu tomo com uma certa diferença. Acho que precisa ser melhor analisada a questão das universidades. Mas eu me debruço mais sobre os movimentos secundaristas, que são pessoas muito jovens, né, que tomam a escola para dizer que elas querem a escola. Essas pessoas não pularam os muros da escola, elas pularam para dentro, para tomar a escola e para dizer que elas querem a escola, mas elas querem a escola de outro jeito. Elas estão interessadas em discutir gênero, sexualidade, filosofia política contemporânea, física nuclear, geopolítica do mundo árabe. Bom, se é possível escapar do modelo criado pela razão economista da educação, isso a gente já está vendo que é possível a partir do momento que os afetos, o Guattari coloca no sentido daquilo que convoca o sujeito a se afirmar na sua potencialidade subjetiva única e de ver as coisas tal como passam por ele, porque ele deixa de ser contaminado por aquilo que é homogêneo, por aquilo que é listado. As ocupações nas escolas no âmbito nacional já estão demonstrando isso. O que é isso? A forma de se relacionar com a autoridade, a forma de produzir hierarquia, a forma de qualificar e desqualificar os próprios alunos, estão mobilizando esses alunos a não somente questionar o destino da razão deles em um nível de formação, mas estão levando eles também a tensionar tudo que eles como regra e forma de conduzir essa formação. Esse é um ponto interessante. Com isso, é possível dizer que subjaz aí uma crítica a toda forma de relação neoliberal, porque a conjuntura neoliberalizante é a conjuntura da eterna dívida do sujeito consigo mesmo. Não somente dívida econômica, mas uma dívida de perfeição do seu corpo, uma dívida em que ele não pode aceitar-se como a si mesmo porque tem um padrão pré-estabelecido. E é contra o padrão da política neoliberal, o padrão econômico, que está todo esse movimento reivindicando uma outra forma de ser governado e de querer participar da vida pública. Então, isso quer dizer o quê? Que claro que entra o cuidado de si, porque esses alunos e todas essas mobilizações fazem com que eles sejam sujeitos de suas próprias ações, fazem com que eles criem um autogoverno que era impensado e que funciona como uma forma de sabotar o sistema e o Estado, porque eles jamais imaginariam, vamos dizer, o poder estabelecido, de que ele pudesse ser contestado de uma forma organizada outra. O que isso quer dizer? Que eles estão se virando. O se virar aqui é uma forma de criar uma outra relação que não é dada pelas regras ou de um sistema político ou econômico e etc. Então eles vão para a escola, eles limpam a escola, eles cuidam da escola, eles fazem o sopão, eles têm aula, eles pensam, eles produzem temas que dentro da escola não é possível que exista tal como se está produzindo. E é importante dizer também uma outra coisa,
é que quando eles contestam a reforma do ensino médio, a PEC 241, estão também se mobilizando no sentido de que é possível escrever a história de uma outra maneira. Com isso, a gente volta ao iluminismo para dizer que toda aquela herança que nos foi dada como um jeito de repetir as coisas na história, ela passa a ser questionada. Então, eu acho que é possível e tudo assinala para esse momento. É isso. Não é só questão de opinião, vivendo cada visão, juntando informação à procura de saber o X da questão, e vi que de certa forma todo pensamento é efêmero. Aí formei uma opinião sobre a desigualdade de gêneros, lembrando que nada que eu falo é verdade absoluta, apenas sair na busca de uma opinião mais justa. Então, antes de me chamar de hipócrita, assumo que já fui machista, deixo de ser cada vez mais quando penso em ser menos egoísta. Então vou tentar mudar sua opinião sobre o que é verdade. Melhor, vou só quebrar os padrões dessa sociedade que vê um short curto como libertinagens, até falam que roupa é o que causa as brutalidades, chamando mulher de vulgar, vagabunda e vadia, levando à frente os padrões vindos da burguesia, pois sabe o que é ser vulgar? Vem do latim a tradução, é o que é usado pelo povo sem nobreza e distinção. Vulgar é mais que roupa curta, é de quem não tem din e é pobre. Usou essa palavra e não sabe que foi trazida pelos nobres, que querem ver a mulher fazendo serviço doméstico, só olha pra si mesmo e ainda quer pagar de ético, com papo patético, julgando o estético, relacionando personalidade com algo genético. Então, hipoteticamente, se imagina uma mulher, quer se vestir como a sociedade impõe do jeito que você quer, mas como fazer isso se mesmo de roupa ou nua? Pode encontrar um louco estuprador pela rua, alimentado pelo ódio causado pela diferença, que antes de atacar alguém não põe a mão na consciência. Ou então, para ter um argumento mais coeso, imagine sua irmã, sua mãe, sua companheira ou você mesmo, pois julgar os outros é um erro grotesco. Não se esqueça que pimenta no dos outros é refresco, e as pimentas não vêm à tona em meio a essa sociedade que transforma em normal o que na verdade é uma maldade. Sociedade que fala pro menino, apanhou na rua, apanha em casa, e que fala pra menina, não brigue, seja delicada. Menina quando criança, brincadeira é de cozinha. Menino quando criança é de arma ou de lutinha. Menino se apanha é ensinado a revidar. Menina se apanha é conduzida a se calar. Já parou pra pensar que o machismo virou cultura? Homem tem que pegar todo mundo, mulher tem que manter a postura. Homem vagabundo é aquele que não trabalha, nem estuda. Mulher vagabunda é sinônimo de biscate ou prostituta. No feminino a palavra faz referência a comportamento sexual. O verdadeiro machismo aparece quando no masculino isso é desigual. E pro ser parece normal, né? É porque assim fomos criados. Mas estupros e espancamentos são apenas resultados de achar isso comum e não pensar quem é o erro. Mas é isso que já causou de várias mulheres, vários enteus. Porque não é coisa de homem limpar a casa e fazer comida. Essa é uma das provas que a mulher é diminuída. Trabalha fora de casa, também dentro de casa, cuida dos filhos, na cozinha, lava sexo, estende passa. Então temos que entender que as mulheres têm poder, o que nós podemos, com certeza elas também podem fazer. Então mulheres, acordem, esqueçam os padrões de beleza. Vocês são quem gera a vida, que é a maior riqueza. Não é para ter peso correto, nem roupa adequada. Toda mulher no mundo merece ser respeitada. E beleza vem com maquiagem, peso e roupa nessa sociedade. Não é para ser assim. A beleza está na humanidade, está na atitude e no karatê. Seja dançando balé ou fazendo karatê, é só parar e ter um pouco de bom senso. Parar e vá ver que mudou como eu penso. Pois rappers falam de sistema, mas não sabem o que significa. O sistema que vivemos é patriarcal e bem machista. Então você é homem e você também mulher, muitas atitudes erradas tem, mas não é só porque vocês querem, é porque somos refém de um mundo machista, criado derivado do sistema capitalista. Pra mim tá relacionado o machismo e o capitalismo, que quer ver o rico lá em cima e o pobre no abismo. Preto pobre, preta pobre, branco pobre, branca pobre. Trabalham, 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 mas quem fica rico é o nobre. E já que sabemos disso, temos que assumir que o machismo existe sim, a solução é nos unir. Mas tem gente que ainda insiste e fala mal das feministas, mas pela opressão, quem nunca foi obrigado a ser extremista? Valores invertidos, somos bobos corrompidos, pois oprimir é o desejo de todos os oprimidos. E eu sou a voz dos oprimidos e de todos rejeitados. Eu vou me informar mais e manter vocês informados. Então se entender a mensagem, fica aí o recado. Não crie o seu filho como você foi criado.